Olá, no programa de hoje, pressões e conflitos na pauta do Congresso. A CCJ do Senado rejeitou nesta quarta-feira, por unanimidade, a PEC da blindagem, que havia sido aprovada na Câmara. As perspectivas para o PL da anistia e a isenção do imposto de renda, as tensões com o judiciário, as reações na opinião pública, o recado das ruas e as sinalizações para a agenda econômica do Planalto. Eu converso com o cientista político Creomar de Souza, CEO da consultoria Dharma Politics. Bem-vindo, Creomar, mais uma vez ao programa, um prazer recebê-lo. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês no Mundo Político, um canal de discussão tão importante na TV brasileira. Creomar, a proposta de emenda à Constituição, que aumentava a proteção judicial para parlamentares e presidentes de partidos, passou pela Câmara com o apoio de quase 350 deputados, pautou manifestações contrárias no último fim de semana espalhadas pelo país e foi rejeitada nesta quarta-feira por unanimidade na CCJ do Senado e arquivada pelo presidente Davi Alcolumbre. O que as rápidas ascensão e queda da matéria sinalizam aí sobre a atual relação entre os poderes e até mesmo entre as duas casas legislativas? Olha, eu creio que é uma excelente pergunta para a gente começar. Eu creio que nós temos aí, de um ponto de vista daquilo que envolve a relação entre a Câmara e o Senado, uma espécie de equilíbrio que é sempre muito sensível, e nesse aspecto eu acho que foi importante para a população entender que uma das funções do Senado Federal, quando uma iniciativa é pouco aprovada pela sociedade que sai da Câmara, é barrar esse tipo de iniciativa, e a situação é reversa quando acontece uma medida contrária saindo do Senado. O que nós estamos vendo nos últimos anos, é possível dizer, é um processo em que o legislativo tem ganho cada vez mais força. E essa força do legislativo, obviamente, vem acompanhada de testes de estresse, porque a democracia como um todo é um tanto quanto frágil. Isso significa dizer o quê? O balanço entre os interesses corporativos dos próprios políticos e os interesses da sociedade são testados o tempo todo. E nesse aspecto, a PEC, que foi apelidada de PEC de blindagem, é um excelente caso que demonstra que, se havia um espaço político para que na Câmara dos Deputados o texto avançasse com um número de votos bastante massivo, foi a pressão popular que alertou os senadores da necessidade de se posicionarem de maneira muito firme contra o texto, e hoje este foi arquivado na Comissão de Constituição e Justiça. O texto dessa PEC propunha recuperar um modelo anterior a 2001, quando era necessário aí aval do Legislativo para abertura de processos contra deputados e senadores. Enterrá-la de vez, Creomar, é um recado forte contra a impunidade? Eu acho que é um recado forte contra a impunidade, mas eu creio também que é um recado muito importante acerca daquilo que o eleitor, independentemente da sua escolha na hora do voto, demanda das lideranças políticas, principalmente dos representantes políticos. Basicamente, todo o processo que envolveu os protestos contra a PEC da blindagem, toda a mobilização popular daí derivada, por mais que ela tenha de ponto de origem um determinado grupo ideológico, foi aceito por maioria da população. E isso significa dizer que a cidadania, em 2025, demanda do mundo político mais transparência, mais eficácia e, sobretudo, uma maior capacidade de responder a problemas que são urgentes e que se colocam em outras pautas que não as pautas de interesse corporativo dos legisladores, especificamente nessa situação. Talvez um outro sintoma disso tenha sido o gesto do senador Sérgio Moro, que chegou a ensaiar ali uma manobra para tentar salvar a PEC, propondo ali restringir o alcance do texto de modo a pegar apenas a abertura de processos contra parlamentares por crimes contra a honra, mas recuou, acabou retirando a própria emenda que havia anunciado. Eu acho que esse é um exemplo perfeito, e ele traz para a gente também uma característica muito particular do bicameralismo, que significa dizer o quê?
a própria forma como deputados são eleitos, né, dentro de uma nominata, com um voto que vai para a legenda, e aí você cria ali a possibilidade de deputados que não necessariamente são os preferidos em termos de volume de escolha popular adentrarem ao Congresso Nacional a partir mesmo levando em consideração as reformas feitas, e no caso do Senado, onde o voto é dado nominalmente ao senador. E aí me parece que esse é um elemento central dessa discussão nos últimos dias. Porque à medida que o texto foi aprovado na Câmara e uma votação que foi ressalvadas as respectivas garantias parlamentares feita de maneira muito rápida, com um volume muito alto de apoio, dois fenômenos aconteceram. O primeiro foi a pressão sobre os próprios deputados, o que resultou que um grupo de parlamentares dos mais diferentes partidos e das mais diferentes ideologias fosse a público pedindo desculpas pelo voto e dizendo que haviam votado porque haviam sofrido enorme pressão. E o segundo elemento que alguns senadores identificaram logo no dia seguinte da votação, que o fato de que, ao se posicionarem diretamente contra a PEC, eles tinham o ganho político positivo daí derivado e a possibilidade de terem um espaço em que eles se colocariam como defensores de atributos que são aqueles mais desejados pela cidadania. E não por acaso hoje, quando nós assistimos à sessão que deliberou o arquivamento do texto, um número enorme de parlamentares fez discursos, fala, se apresentou, e aí nós tivemos uma votação unânime pela derrubada, no sentido de dizer, olha, apesar daquilo que foi votado na Câmara, aqui no Senado a nossa posição é de maior acolhimento, neste tema em específico, às demandas do eleitorado. Agora, Creomar, um outro aspecto dessa PEC é que tanto ela quanto a urgência do PL da anistia levaram lá na Câmara uma aliança de ocasião entre o Centrão e a oposição. Como você vê daqui para frente essa relação, considerando que pode haver no campo eleitoral conflito de interesses entre bolsonaristas e outras forças de direita? Essa é uma pergunta bastante interessante, né? Porque, sobretudo, em algum sentido, a gente pode dizer que aconteceu uma espécie de sinergia de interesses. Porque, ao fim do dia, o Centrão isoladamente não conseguiria avançar a PEC que alterava as prerrogativas de foro, chamada pelos cidadãos de PEC da blindagem, nem o bolsonarismo conseguiria avançar uma discussão isoladamente sobre uma PEC da anistia, né? Então nós vimos ali, em algum sentido, um cruzamento de percepções e um cruzamento de interesses que criaram, em um intervalo de tempo muito curto, a aprovação dos dois textos. O ponto é, em algum sentido, à medida que esse movimento foi feito, ele foi feito a partir de uma percepção de que ele não geraria um volume alto de críticas da cidadania, né? No sentido de dizer que não se via, nem pela oposição bolsonarista, nem pelo Centrão, o risco de que um volume alto de pessoas fosse à rua e se insurgisse contra este movimento. Ao final do dia, as manifestações de domingo, que efetivamente tinham como foco principal a PEC da blindagem, mas que no fim acabaram vinculando a PEC da blindagem à questão da anistia, gerou uma pequena fissura nesse relacionamento que, em algum sentido, era feito de maneira muito pragmática para avançar os dois temas. Então, o que é que nós temos? De um lado, a PEC que alterava as prerrogativas de foro foi arquivada no Senado Federal e toda a discussão da anistia parece entrar com aquilo que a gente tem de sinalização no presente momento em uma espécie de letargia, porque significa dizer o quê? Enquanto que o bolsonarismo tem como necessidade eleitoral dizer que só apoia a anistia se ela for ampla, geral e restrita, nós temos que membros do Centrão se arvoraram no caminho de simplesmente fazer uma revisão de dosimetria das penas, sem necessariamente incluir o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o que é que nós estamos vendo agora? Essa espécie de casamento temporário que permitiu que as agendas inicialmente avançassem, sobretudo a urgência, falando do caso da anistia, parece agora meio que em compasso de espera, em que os efeitos das manifestações ainda ressoam e ecoam, gerando na oposição bolsonarista uma certa surpresa, e aí a necessidade de argumentar de que elas não foram tão grandes assim, e no Centrão um certo receio, sob pena e risco de que haja uma correlação entre um eventual apoio a essa demanda e perda de resultado eleitoral em outubro do ano que vem. A imprensa noticia nessa tarde que o relator
do PL da Anistia, deputado Paulinho da Força, estaria tentando costurar aí um atrelamento da votação do PL de isenção do imposto de renda na quarta a uma apreciação antes disso do PL da Anistia, que no caso seria uma dosimetria de penas. Será que isso avança? Olha, esse é um ponto que efetivamente nós vamos ter que observar com muita atenção. Porque dois elementos derivados das ações iniciais do deputado Paulinho da Força, que é o relator, né, do PL de anistia, já geraram ali algum burburinho. Do ponto de vista da oposição bolsonarista, quando ele convidou Aécio Neves para fazer parte dessa discussão, e o argumento de Aécio já foi definido na forma de dizer, olha, a anistia é inconstitucional, a gente vai ter que construir uma questão de revisão de dosimetria, isso é o possível. Isso já desagradou de saída membros da oposição bolsonarista. De outro lado, nessa mesma conversa, o relator convidou também o ex-presidente Michel Temer, o que fechou a porta de diálogo com o governo, e vamos lembrar que um pedaço do Centrão, no fim, ainda é próximo ao governo Lula. Então nós temos uma situação em que a costura derivada para uma eventual votação na semana que vem, que é o que se tem levantado, fica muito dependente de como diminuir essas arestas. O que nós temos visto até aqui é que para a oposição bolsonarista, em determinado sentido, naquilo que envolve o jogo eleitoral, é muito mais útil seguir defendendo a ideia de uma anistia ampla, geral e restrita, mesmo que ela não se manifeste como um instrumento de garantia, de consenso em torno dos seus eleitores em torno de uma pauta, enquanto que para o Centrão não necessariamente vale a pena entrar em uma bola dividida em um cenário em que a perspectiva de poder na atual conjuntura parece ser a cada dia mais favorável ao presidente Lula em uma eventual campanha de reeleição. Então, o que nós temos que observar aqui é a habilidade que efetivamente o relator tenha no decurso dos próximos dias de convencer cada um dos lados em disputa, oposição bolsonarista, membros do Centrão e efetivamente o governo federal e sua base no legislativo, de que discutir dosimetria ou fazer algum tipo de concessão que agrade a todos é mais eficaz do que simplesmente manter uma discussão, uma paralisia decisória em torno desse tema. Mas o que nós temos visto e que eu acho que rapidamente vale a pena tratar é que após a passagem dessas pautas muito negativas, né, a PEC da blindagem e o PL de urgência, a urgência do PL de anistia, nós temos visto um outro movimento que eu acho que tem que ser chamado a atenção, que é uma reação inicial, mas continuada do presidente da Câmara no sentido de lidar com membros do Legislativo que ele considera mais hostis à sua liderança. Basicamente aí, a rejeição de que Eduardo Bolsonaro seja líder da minoria e a abertura de processos no Conselho de Ética da Câmara contra o grupo de deputados que tentou se insurgir e bloqueou o acesso de Hugo Mota à mesa diretora da Câmara dos Deputados. Então, né, é de fato um ator muito relevante, né, para o que pode acontecer nos últimos dias, o presidente da Câmara, e há em parte da crônica política uma leitura de que ele estaria enfraquecido nesse momento. Esses gestos que você cita, né, e também o fato dele ter dado declarações ali um dia após os atos contra a anistia, a PEC da blindagem, de que era o momento de enterrar essas pautas tóxicas, né, de superá-las. É uma tentativa de correção de rota por parte de Hugo Mota? Olha, eu creio que para início de conversa nesse tipo de tópico, tem algo que nós tratamos aqui na Dharma como uma premissa de análise, né, como um ponto de partida para entender o legislativo, quer dizer o quê? É dizer que os presidentes da Câmara e os presidentes do Senado, desde algum tempo, se tornaram espécies de líderes sindicais, são presidentes de sindicatos, quer dizer, todos os senadores, todos os deputados eleitos são, no fim, membros de uma ordem, de um grupo sindical, e os presidentes das casas têm que atender aos seus interesses. Nos parece que o atendimento desses interesses, no caso específico do Hugo Mota, o levou a uma conjuntura que era inescapável. Ele tinha que fazer a votação da PEC de blindagem, ele tinha que fazer a votação da urgência do PL da anistia sob o risco de não conseguir votar nada. E aí esse me parece ser um ponto interessante.
2025 é um ano de baixíssima produção legislativa até aqui. O primeiro semestre teve baixa produção legislativa e o segundo semestre, até o presente momento, tem baixa produção legislativa. Por quê? Porque um dos elementos centrais da vitória de Hugo Mota foi dizer: vamos restabelecer o poder dos líderes e diminuir a centralidade do poder em torno da presidência da casa. À medida que ele fez isso, abriu-se espaço para o crescimento de uma crítica continuada à sua posição e também a um relativo teste da sua autoridade. E aí, nesse sentido, os testes à autoridade foram no sentido do desgaste da figura dele junto à população, com a questão da urgência do PL da anistia, com a PEC da blindagem, mas também internamente naquilo que envolve a sua própria autoridade, com o bloqueio feito pela oposição bolsonarista ao plenário da Câmara dos Deputados. É óbvio, e eu concordo contigo nesse aspecto, de que o movimento feito de segunda para cá, aproveitando a rejeição da população a essas duas pautas e a organização delas em torno disso, deu a ele a possibilidade de tentar readquirir algum controle sobre o processo. Agora, me parece que ainda é um pouco precoce para a gente conseguir definir se esse processo vai ser bem ou mal sucedido de fato. E essa tentativa dele, né, aparente aí de escantear Eduardo Bolsonaro, neutralizá-lo, tem a ver também com interesses eleitorais do próprio Centrão para 2026, né? Lembrando que Hugo Mota é do Republicanos, né, partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Olha, me parece que em algum sentido, apesar de cronologicamente nós estarmos no ano de 2025, todos nós vivemos desde janeiro deste ano um grande ano de 2026. Significa dizer o quê? 2026 é um ano de 24 meses, em que a primeira metade, ou o primeiro tempo, para quem gostar de esporte com bola, tipo futebol, eu gosto bastante, o primeiro tempo vai ser jogado até dezembro desse ano. E nesse primeiro tempo, nós temos efetivamente um momento de ajustes e de estratégias para o melhor posicionamento possível para o segundo tempo, que é quando ocorrem as eleições. Eu creio que, em específico, todos os movimentos de Hugo Mota, que é um nome do Centrão e que efetivamente chegou ao poder na Câmara dos Deputados, sendo o mais jovem presidente da Câmara da Nova República, atendendo os interesses do Centrão, tem a ver com dois elementos. O primeiro, garantia de prerrogativas de poder dos parlamentares que facilitem os seus processos eleitorais no ano que vem, e aqui basicamente a gente está falando de acesso a recursos financeiros, emenda parlamentar, fundo partidário. E o segundo, a construção de um caminho, né, ou de uma escolha política que oscile em torno de perspectiva de poder. E quando a gente está falando de perspectiva de poder, basicamente a gente está falando do processo sucessório, né, onde você vai ter Lula de um lado sendo candidato, um candidato possivelmente representante do bolsonarismo e um centrão que está tentando encontrar qual é a sua melhor alternativa. Há esses ensaios em torno da figura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mas há, de fato, na figura de Eduardo Bolsonaro em específico, né, e da família Bolsonaro em termos gerais, uma resistência a aceitar a transferência do legado político e do capital político eleitoral que o seu pai possui para uma figura que não seja uma figura da família. Então, acho que isso tudo, em algum sentido, tem elementos de interligação e o impacto direto no processo que a gente está observando e nas suas eventuais crises. Outro anúncio de Hugo Mota, né, foi de que na semana que vem será pautado, de fato, na quarta-feira, o PL, né, que assegura isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado também aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei similar aí, que reajusta a tabela do imposto de renda e tributa a distribuição de lucros e dividendos. Na prática, Creomar, esse gesto do Senado pode ser interpretado como uma tentativa de fazer a Câmara acelerar a pauta, uma espécie de pressão? Olha, eu creio que em algum sentido o movimento do Senado hoje tem um componente de pressão e tem um componente também óbvio de competição eleitoral, que pode ser visto dentro de uma lógica regional. Vamos lembrar que possivelmente nós teremos Renan Calheiros e Arthur Lira competindo por votos para o Senado Federal em Alagoas no próximo ano, né? E efetivamente Arthur Lira é o relator dessa proposta na Câmara dos Deputados.
E, de outro lado, complementar ao primeiro, o fato de que é o tipo de pauta que efetivamente é positiva para quem a propõe. Então, imagina o seguinte: efetivamente o parlamentar que ganhar visibilidade avançando esse tipo de projeto, de proposição, sempre pode dizer para o eleitorado que ele é o responsável por uma medida que de fato coloca mais dinheiro no bolso das pessoas. Então, nesse aspecto, eu acho que a gente não pode descartar também os elementos de competitividade entre as casas e os elementos de competitividade eleitoral de âmbito regional entre duas figuras políticas que são muito importantes na República. A proposição original, né, é do governo e é a que está na Câmara, né, tramitando nesse momento sob a relatoria de Arthur Lira. Isso, exato. Então, e há quem diga, né, até dentro disso que você trouxe, que o presidente Lula quer construir em Alagoas um palanque com os dois nomes, né, para o Senado, aí fazendo campanhas juntos, né? Será que consegue até isso? Olha, o esforço e a característica histórica do presidente Lula, né, desde o seu primeiro mandato e até aqui, é sempre de tentar construir os palanques mais amplos e impactantes possíveis, porque Lula, em determinado sentido, sabe, né, que só com os votos da militância do PT ele não vence eleições. Então, historicamente, a gente pode dizer que o lulismo é maior que o petismo, e isso é um dado, e que a capacidade de Lula de construir alianças para além do que seria um campo de esquerda é um elemento fundamental para suas vitórias. E aí me parece que o presidente consegue compreender que hoje, né, numa possível campanha de reeleição, o ambiente político é ainda mais complexo para a sua figura do que foi nas campanhas anteriores. E que cada palanque que ele consiga construir de maneira hegemônica em estados que sejam importantes e que tenham votos, acaba sendo um elemento fundamental para a sua sobrevivência política. Falando no presidente da República, a semana também está sendo marcada, né, pelas participações dele e de Donald Trump na Conferência Geral da ONU. Eles explicitaram ali muitas divergências políticas nos discursos, Creomar, mas se cumprimentaram amistosamente e sinalizaram para uma conversa bilateral em breve. Do ponto de vista do governo brasileiro, quais riscos e potenciais benefícios essa perspectiva traz? Olha, eu creio que naquilo que envolve a relação bilateral Brasil e Estados Unidos, que é uma relação consolidada no tempo, com mais de 200 anos, qualquer tipo de elemento que diminua as tensões atualmente construídas é positivo, né? É positivo para a economia brasileira, é positivo para a economia americana, é positivo para todo o ecossistema daí derivado. O que nós temos hoje, em algum sentido, é uma crise que tem motivação política, e essa não é uma fala minha, essa é uma fala de interlocutores e membros da atual administração americana, derivada de um componente que tem um determinado resguardo ideológico. O que me parece é que nós vimos ali na Assembleia Geral das Nações Unidas uma primeira menção ou um primeiro movimento que foi feito pelo presidente americano no sentido de dizer, olha, a gente vai conversar. Agora, é sempre bastante importante ter em mente, isso eu conversava agora há pouco com algumas pessoas do Itamaraty, pessoas do governo, é sempre importante ter em mente que a forma como essa nova administração americana, e é nova porque tem menos de 10 meses ao fim do dia, né, de administração Trump, nesse segundo mandato, a forma como essa administração americana funciona é um tanto quanto diferente daquilo que historicamente foi construído. Que significa dizer o quê? Significa dizer que tem um quê de personalismo, um quê de intempestividade e um quê de impulsividade. Vamos nos lembrar, para quem assistiu o discurso e para quem não assistiu, eu recomendo que assista, que o discurso de Trump, ele lia o prompter e iniciou uma série de críticas ao Brasil. E em determinado momento ele para em uma lógica muito intuitiva e diz, eu não vou dizer isto, né? Eu acho que as pessoas não ficariam felizes, se eu não me engano na tradução, as pessoas não ficariam felizes com isso que eu vou dizer. Ele interrompe, faz uma menção que encontrou o líder brasileiro, ele não diz o nome do Lula, eu acho que isso é importante. Até hoje Trump nunca disse o nome do Lula, ele só fala o líder brasileiro, o presidente brasileiro, né? Nós conversamos, tivemos 39 segundos de uma química excelente e vamos conversar na semana que vem.
Isso significa dizer que é uma abertura de espaço para diálogo. Mas a gente precisa colocar em contexto também que não necessariamente essa abertura de espaço para diálogo significa dizer que o resultado do diálogo, da negociação, será um resultado positivo. Vamos trazer aqui como exemplo alguém que o presidente Trump fala que gosta e que diz que gosta do Trump, que é o caso do presidente Modi, da Índia, e que efetivamente Modi se colocando como um amigo de Trump, ele faz isso na publicidade oficial na Índia, dizendo que é um amigo do Trump, que é próximo do Trump, a Índia tem o mesmo tipo de sanção que o Brasil recebe. Então, efetivamente, o que a gente vai precisar é de um ambiente interno que abra espaço para que a diplomacia brasileira, que é muito profissional e muito competente, faça o seu trabalho e consiga construir uma conversa que seja uma conversa a mais profissional e eficaz possível, sem criar nenhum tipo de risco para que a autoridade brasileira sofra algum tipo de constrangimento. Nesse aspecto, pelo que a gente tem levantado, possivelmente essa primeira conversa será por telefone ou por plataforma de internet ou algo do gênero. Creomar, já estamos com o tempo bastante avançado, mas queria só para terminar uma reflexão sua aí sobre esse contexto pré-eleitoral aí já mirando 2026. O chamado Centrão, né, que protagonizou boa parte dessa nossa conversa, tem ministérios, é majoritário no Congresso e muitas pontes também com os pré-candidatos à presidência da República do campo de oposição. Quais elementos podem pesar mais nos posicionamentos desse grupo nos próximos meses? Olha, eu creio que um elemento que deve pesar profundamente nas escolhas do Centrão nos próximos meses é a própria lógica de perspectiva de poder. O que eu estou querendo dizer aqui? Entendendo o Centrão como uma força política que é muito pragmática, mas que é pragmática com uma tendência conservadora, efetivamente de saída, a gente pode dizer que há sempre um interesse deste grupo em que não se haja uma maioria e uma presidência da República à esquerda. Esse é um elemento. O resultante desse elemento de base é dizer que o nível de atrito, de oposição aí construída, é derivado da própria capacidade que, eventualmente, esse governo de esquerda tenha de fazer entregas de qualidade e agendas positivas que, no fim do dia, possam ser refletidas também por esse próprio grupo Centrão em termos de maior apoio popular, melhores perspectivas de voto e coisa do gênero. O que nós vamos observar e que eu creio que nós e os cidadãos que nos assistem têm que observar com muita atenção nos próximos meses é a capacidade que o governo federal tenha de avançar temas críticos à sua agenda de reeleição no Congresso Nacional. E aqui, basicamente, a gente está falando de isenção de imposto de renda para pessoas que ganham até R$ 5.000, como você muito bem já citou, outros elementos como a expansão de programas sociais, como Minha Casa Minha Vida, o Pé de Meia, ou até mesmo a questão do Vale Gás. Se esse pacote de ações avançar com muita qualidade e for internalizado na cabeça do eleitor, sobretudo naquele volume de eleitores que decidem a eleição, que vão estar nas classes C, D e E, efetivamente isso pode alterar a perspectiva não do grupo Centrão como um todo, mas pode gerar alguns elementos de dissensão que decidam migrar em favor do governo Lula numa eventual campanha de reeleição em 2026. Continuaremos acompanhando atentamente. Muitíssimo obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Creomar. É sempre um enorme prazer estar aqui com vocês e eu parabenizo a cada um dos profissionais envolvidos e a própria Assembleia Legislativa de Minas Gerais por patrocinar uma iniciativa tão importante para a consolidação da cidadania no Brasil. Muito obrigado, um abraço. Eu conversei com Creomar de Souza, cientista político e CEO da consultoria Dharma Politics. Falamos sobre os posicionamentos conflitantes na pauta do Congresso em relação à PEC da blindagem, anistia e matérias econômicas, as tensões com outros poderes e os interesses que miram 2026. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.